Bom dia, este é um trabalho da disciplina de Inteligência Artificial ministrado pelo professor Matheus, do IF de Minas Campos Machado. Eu sou o Everson e quem desenvolveu esse trabalho junto comigo foi o aluno Gustavo. O problema que implementamos aqui foi o referente a um algoritmo de inteligência artificial utilizado para, a partir de dados, ele ser capaz de definir se é viável ou não a aquisição de um veículo. As filters utilizadas são preço, manutenção, número de portas, quantidade de pessoas, o espaço para bagagem, segurança oferecida pelo veículo. Nosso dataset inicialmente estava dessa forma e conta com cerca de 1.700 linhas. Estava dessa forma, ou seja, ele tratava as labels como preço, a manutenção com características como baixo, médio, alto ou muito alto, ou seja, são classificados de acordo com o intervalo pré-definido por quem fez as pesquisas do dataset. No caso, as classes para número de bagagens é pequeno, no caso pouca bagagem, média e grande quantidade de bagagem. Os números de porta e a quantidade de pessoas já foi recebido de forma numérica. E após o tratamento deste dataset, ele foi feito desta forma, ou seja, convertidos os valores string para valores decimais. Como eu havia dito, conta com em média 1.700 registros, e o algoritmo utilizado para resolver este problema foi o algoritmo de Bayes, que ele é feito de 3 passos. O primeiro passo, ele é feito uma tabela de frequência com as filters recebidas no dataset. O segundo passo, ele cria uma tabela de probabilidade com essas filters. E no terceiro passo, ele aplica essa probabilidade na equação chamada equação bayesiana, onde quando ocorrer maior probabilidade equivale então à classificação dele, que neste caso a gente considera como inviável a compra do carro, viável, mas não muito boa, boa ou muito boa aquisição do veículo, de acordo com as informações das labels passadas por ele. Iniciando a implementação aqui, fazemos a importação das bibliotecas necessárias para desenvolver a aplicação. Em seguida, fazemos o carregamento do dataset, que no caso é um arquivo car.data, car_data, em formato CSV. Com a função data.head, podemos observar o cabeçalho e analisar algumas das informações que estão no dataset, assim como na função data.describe, que vai nos descrever algumas das informações que podem ser extraídas do nosso dataset. Com a função print, dando a função print na nossa variável data, é possível ver uma parte do dataset. Lembrando que, por ser extenso, ter aqui, como a gente pode observar, 1.727 linhas, fica difícil ele printar todo o dataset, por isso ele coloca essas reticências aqui para indicar que tem um intervalo. Agora, já na aplicação propriamente dita, temos então a divisão do dataset, com essa função train test split, onde ela vai dividir em x de treino e x de teste o nosso dataset, sendo que o test size aqui, que é um dos parâmetros da função, está definido em 0.25, indicando que 25% do nosso dataset está sendo utilizado para o teste e os outros 75% vai ser utilizado para o treinamento do nosso algoritmo. A função, no caso CLF igual a Gaussian NB, usa de filters. Eu estou definindo quais as filters, ou seja, quais os dados que eu tenho no meu dataset que serão levados em consideração para criar a tabela de probabilidade e posteriormente ser calculado os dados na nossa função gaussiana lá. Depois disso, eu aplico o algoritmo propriamente dito. fazendo com que ele
treine utilizando os valores utilizando como cabeçalho as filters e o X de treino, sendo que o algoritmo das filters que a gente passou, a filter que será utilizada como resultado será a filter de classificação. E depois eu faço uma predição, ou seja, eu faço um teste do meu algoritmo utilizando o CLF.predict, no caso com X de teste e também com a variável, que no caso é um array de dados, X de teste, que define usa de filters, quais serão as filters utilizadas para realizar o treinamento. Neste momento demora um pouquinho mais para executar. Bom, e por último, na última linha aqui, a gente tem o resultado da nossa aplicação, do nosso algoritmo. E no caso, o número de pontos incorretos no total de 432 pontos foi de 92, ou seja, são os 25% que a gente deixou para teste aqui. Sendo assim, o nosso algoritmo conseguiu uma performance de 78,70% neste caso, ou seja, acertando com os dados que a gente possui do veículo a viabilidade dele ou não.